Então, gente, tudo tranquilo aí? Sossegado aí na sua casa, diante desse computador? Verifica aí se você está aprendendo, verifica aí toda aquela parte que nós precisamos para aprender. Meu nome é Alexandre Pita, eu trabalho com a parte de literatura. E na parte de literatura hoje, aquela coisa bem introdutória da parte que mexe com as palavras. A gente já viu num outro momento aqui a ideia de o que seria a literatura, o texto que é literário e o texto que não é literário. Futuramente nós vamos trabalhar também com os gêneros literários, já isso aí está chegando, mas entre o que é literatura, entre a linguagem denotativa e conotativa, que já ficou gravado aí para você, agora a gente vai pegar, né, e depois aquela parte um pouquinho mais pesada, os gêneros literários, nós vamos pegar agora a introdução à literatura com o verso e a estrofe. É uma coisa extremamente tranquila, mas não custa nada você estar em casa querendo passar nessas provas do primeiro ano do vestibular em qualquer lugar. Aqui eu tenho um poema que é o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Você deve conhecer porque é extremamente famoso. Então lá, de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Poema extremamente famoso, e a gente lembra, poema extremamente famoso, poema, por que isso daqui é um poema? Voltando aqui a mostrar já com uma letra um pouquinho menor, você lembra que se a professora perguntasse, se o professor perguntar o que é verso, é cada linhazinha que nós vamos encontrar na poesia, perfeito? Então aquela linhazinha, mesmo que só tenha como o pessoal do modernismo, de repente a sua professora, o seu professor quer apresentar a literatura numa forma geral, não vai trabalhar com texto grande, de repente trabalha com texto pequeno, não importa. A partir da Semana de Arte Moderna de 1922, tudo que era poesia era aquela coisa patenteada de escrever em forma de verso. Pode às vezes ter um poema com o título em um verso só. Porém, a gente lembra que as poesias assim, elas já são um pouquinho mais estruturadas. Provavelmente quando a gente vai pegar o começo da literatura, a gente quer mostrar realmente como são as formas de se apresentar um texto. E aqui uma lembrança, cada linhazinha chama verso e cada conjunto de linhas marcada pela pulada de linha, cada conjunto de linha chama estrofe. Beleza? Então essa é a primeira preocupação que a gente tem. Só rapidinho, a gente vai discutir isso rapidinho, depois as outras coisas serão um pouquinho mais atentas, que você vai ter que ter uma preocupaçãozinha. Então cada estrofe, linha chama verso e o conjunto dessas linhas chama estrofe. A estrofe também pode ter um padrão. E se você quiser dar uma lembrada, né, o número de versos, né, nessa estrofe, se tiver um verso só, como por exemplo o pessoal do modernismo apresenta, você vai chamar de monódico. Se bem que isso não seria uma pergunta assim tão interessante para se perguntar. Perfeito? Dístico com 2, terceto. O terceto já começa, porque o terceto e a quadra, ou o quarteto, você vai encontrar em muitos exemplos que nós temos dentro da literatura. Aquele exemplo já você vai ver, eu vou justificar isso daí, mas normalmente você vai ver, lógico que quando você pega um poema um pouquinho maior, você pode pegar um poema com a estrofe, com alguns versos, por exemplo, Camões, ele vai escrever muito lá os Lusíadas em oitava. O que é oitava? Quando eu coloco, né, em cada estrofe 8 versos, tá? Não esqueça que depois nós vamos discutir essa brincadeira chamada rima, que seria a identidade sonora no final do verso. Porém, quando você pega essas preocupações com rima, você está em outro patamar na literatura. Principalmente hoje, que nós estamos no século XXI, muito provavelmente não vai ter essa necessidade de rima. Mas aqui, não esqueça só que cada verso chama, né? Cada linha chama verso, e o conjunto desses versos nós vamos dar o nome de estrofe. Os estrofes mais conhecidas, então, quadra ou quarteto, quando tem 4 versos dentro da estrofe. Quando tem 3 versos, eu vou chamar de terceto. E se você for pegar, por exemplo, essa poesia aí dos Lusíadas, que é o maior poema épico, e a gente um dia vai discutir isso com vocês, o que é poema épico, o que é poema lírico, tá certo? Nós vamos ver isso tudo. Você tem muita oitava lá, né? A estrofe com 8 versos. Aqui as formas fixas. Eu não vou ficar falando de todas, mas eu vou falar das mais usadas.
soneto, rondel, sestina, balada, rondó, trova e haikai, né? Esses daí seriam os formatos mais assim conhecidos ou que mais o seu professor pode colocar numa prova. Se a gente quiser dar um exemplo, aí a gente tem aqui o soneto da Perdida Esperança de Carlos Drummond de Andrade. Se você quiser ler, dá uma pausa aí. Mas olha só, na primeira estrofe eu vejo 4 versos, que pode ser quadra ou quarteto. Na segunda estrofe, pulo uma linha, na segunda estrofe eu vejo mais 4 linhas, ou 4 versos, que eu vou chamar de quadra. Depois, a penúltima estrofe tem 3 versos e a última estrofe tem 3 versos. Isso é uma forma muito antiga, né? Foi criada por Petrarca, um italiano, lá em 1434, lá faz tempo. Curiosidade, isso aqui é chamada, né, de medida nova também, né? Também você vai lembrar que é uma novidade na literatura. Não é obrigatório, mas a gente vai fazer a metrificação já na próxima aula e você vai ver que alguns versos têm um padrão. Perfeito? Quando o cara faz um soneto, normalmente ele faz uma padronização. Tá vendo aqui que bonito? Então essa é a formatação do soneto, provavelmente a forma fixa de poesia mais conhecida no mundo. Perfeito? Mais usada principalmente. Até a gente lembra que, como sendo uma forma mais clássica, você vai falar assim, mas o pessoal do modernismo fez? Você leu agora comigo um soneto de Vinícius de Moraes, que é da segunda fase do modernismo, que começou em 1930. Nós temos Drummond, que também é da mesma época literária do Vinícius de Moraes, 1930, segunda fase do modernismo. Você lembra, quando o cara é poeta, ele quer simplesmente expressar os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos, linguagem conotativa priorizando. Vamos continuar a brincadeira aqui, que falta mostrar uma coisinha. Aqui uma brincadeira, né? Trova. O trova obrigatoriamente tem que ser uma estrofe só, com 4 versinhos. Rima ou não interessa, mas olha só. Nessa vida de desordem, procura evitar teu preço. Ela pensa que dá ordem e eu finjo que obedeço. Uma brincadeira aí em forma de poesia, uma linguagem meio irônica, né? Um casal se amando, né? Com rolos e frigideiras. Beleza? Então, trova é um formato fixo. Você vai lembrar que trova vai aparecer muito marchinha de carnaval. Você vai pegar a trova que vai aparecer lá no começo da literatura, quando eu quero fazer uma brincadeira, quando eu quero fazer uma poesia mais ironizada. Se você tiver curiosidade de saber como é que esse tipo de poesia lá no começo, tem uma aula gravada chamada trovadorismo, que é o começo da história da literatura em língua portuguesa. Lá você vai ver as cantigas sempre musicadas, trova normalmente é musicada. Você vai pegar, nesse caso aí, as cantigas de escárnio e maldizer, que são rápidas, que são curtas para o pessoal memorizar, que é a ideia da trova. E aqui, por fim, eu queria mostrar mais uma coisinha, que seriam os haikais. Os haikais, a gente sabe que é uma formatação de poesia japonesa. Porém, se você pegar nos anos 70 para cá, 1970 até hoje, muita gente fez haikai. Aqui eu pus um exemplo do Paulo Leminski e outro do Milor Fernandes, cada um com um estilo extremamente diferente. A ideia do haikai seria escrever em formato de 3 versos só, tá? E aí tem uma curiosidade, o primeiro verso equivale no sistema japonês, já equivale ao título do poema. Perfeito? A gente sabe que aqui no Brasil alguns autores não respeitaram muito isso, mas tecnicamente o haikai seriam esses 3 versos. O primeiro já vale como título e os outros 2 complementam aquilo que está no título. Então, à noite me pinga uma estrela no olho e passa. Uma outra curiosidade é que, se você for respeitar mesmo a história do haikai, muita gente boa gosta, porque é uma brincadeira, você vai lá e escreve como se fosse um fast food da literatura, da poesia, né? O primeiro verso, que é o título, e o terceiro verso tem que ter o mesmo tamanho. A gente já vai ver o que é uma metrificação, aquela contagem de sílabas poéticas. O primeiro verso é o título, tem que ter o mesmo tamanho do terceiro, ou o terceiro tem que ter o mesmo tamanho do primeiro, que já vale como título. Perfeito? Então, à noite me pinga uma estrela no olho e passa, né? Aquela coisa, né, viajona que o Paulo Leminski tem. Se você tiver oportunidade, você já sabe ler poesia, Paulo Leminski é fantástico, esse paranaense dá um show de bola, principalmente nos anos 70, nos anos 60, fantástico cidadão. Se você não tem muita habilidade, só um toque que eu queria dar. Você não tem habilidade, eu queria aprender a ler poesia, porque às vezes ler poesia, a gente precisa um pouquinho aprender sim, porque cada hora tem uma pausa, cada hora tem um jeito de respirar.
né? Nós temos autores extremamente diferentes. Então, às vezes eu peço para o aluno que você pode muito bem ir lá no romantismo, ler algumas poesias, ou você pode ir para o Manuel Bandeira, que é um estilo de autor que eu gosto muito, para você de repente verificar, a partir de Manuel Bandeira principalmente, como é que o pessoal tem esse processo criativo. Aqui, o Milor Fernandes é um escritor extremamente irônico, conciso naquilo que ele vai colocar, e o Haikai é bem o perfil dele. Violência, terremoto, fome e promiscuidade. Dão cada foto, e aí vem aquela coisa, não tem necessidade de rimar, mas normalmente eles vão rimar. Beleza? Então, galera, seria essa a primeira ideia. Rapidinho, só dar um toque. Cada linha a gente vai dar o nome de verso e cada conjunto de linha nós vamos dar o nome de estrofe. Nós falamos de 3 formas fixas, mas nunca esqueça, o soneto é muito usado, é muito apresentado para você em relação à prova. Beleza? Estou aqui para te ajudar, qualquer coisa, link aí, dá uma olhada nessa aula. Daqui a pouco vem versificação e tipo de rima. Valeu, um abraço.